Fala galera, ligado aqui na tela do canal do Dinâmico, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo esse vídeo, me chamo Gabriel Galindo, sou narrador, apresentador também aqui do canal, vim trazer o pré-jogo de Vitória e Ceará, ou melhor, Ceará e Vitória pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, onde estaremos ao vivo, fazendo a transmissão do jogo, direto da Arena Parque Santiago, hein? Acabando esse vídeo, você vai ser redirecionado para nossa transmissão. Mas bom, sem mais delongas, temos aqui provável time, relacionados, desfalques, opiniões e muito mais, então não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal do Dinâmica, é importante demais para que esse conteúdo seja entregue para outros rubro-negros, tá bom? Então esperamos esse apoio de vocês e vamos para as notícias do vídeo, afinal é pré-jogo, hein, de Vitória e Ceará, começando pelo adversário, tá? Esse aí que tá na tela, ele deixa uma sensação de saudade, assim, não que a gente precise dele de volta no momento, né, mas é um cara que fez história aqui no clube e temos um carinho imenso. O Léo Condé, é a primeira vez que o Vitória vai enfrentar o Léo Condé desde que ele saiu do Vitória. Ele que foi para o Ceará, disputou a 2ª divisão, conseguiu acesso, né, ele que é o rei da Série B, para a Série A e esse ano permaneceu aí no Vozão, né, e está disputando a Série A também. O Vitória que terá seu primeiro reencontro com o Léo Condé, que comanda o Ceará que perdeu na quarta-feira pela Copa do Brasil para o Palmeiras por 1-0, num jogo muito pegado, muito físico. A gente conhece as características do time do Léo Condé, aquela marcação individual por encaixe, ou seja, um jogo de muito desgaste, muita vontade, muita raça. E o Palmeiras, que também joga dessa forma, numa marcação individual por encaixe, fez com que o duelo ficasse ainda mais truncado. Então foi um duelo muito difícil, fisicamente falando, onde os atletas ficaram muito desgastados. Por lesão, o Ceará não tem nenhum desfalque do time titular para este jogo contra o Vitória, porém fisicamente podem ter mudanças por desgaste, tá, pessoal? O Ceará que perdeu uma invencibilidade de 21 jogos como mandante para o Palmeiras no meio de semana, porém no PV, no Presidente Vargas, onde acontece o jogo entre Ceará e Vitória, ou melhor, onde acontecerá o jogo entre Ceará e Vitória, o time mandante, o Alvinegro Cearense, está invicto nessa temporada. Então o Vitória vai lá com a missão de quebrar essa invencibilidade deles também no Presidente Vargas. E basicamente é isso que temos para trazer. A gente sabe que o futebol, ele tem os 4 quesitos, né? O psicológico, técnico, tático e físico. Pelo menos no âmbito físico, o Vitória tem a obrigação de estar na frente do Ceará, porque o Vitória descansou durante a semana e o Ceará teve um jogo muito pegado, muito desgastante contra o Palmeiras. Agora, nos outros 3, só o tempo dirá qual time estará melhor nesta partida, não é mesmo? Bom, seguindo as notícias deste vídeo, eu tenho aqui para trazer para vocês lista de relacionados, tenho para trazer aqui desfalques, time provável, entre outras situações aqui no nosso pré-jogo de Ceará e Vitória. Não esquece de já deixar o seu like e comentar por aí, hein? Sem mais delongas, vamos de relacionados para essa partida. O Vitória que viajou para o Ceará com os goleiros Alexandre Fintelman e Lucas Arcanjo. Os zagueiros são Edu, Lucas Alter e Neres. Os laterais Claudinho, Hugo, Jamerson e Raul Cáceres. Volantes Gabriel Baralhas, Ricardo Hiller e Ronald. Meio-campistas Mateuzinho e Wellington Rato. E no ataque Bruno Xavier, Carlinhos, Eric, Fabre, Gustavo Mosquito, Janderson, Léo Pereira, Lucas Braga e Osvaldo. E aí, já aproveitando o ensejo, eu já vou logo para desfalques e também retornos para esse jogo contra o Ceará, né? Retorno, vocês perceberam logo pela lista de relacionados, o meia Wellington Rato, que já estava recuperado de lesão, mas foi preservado contra o Grêmio, volta para o jogo contra o Ceará, está à disposição do Carpini, pode entrar em campo. E o Bruno Xavier, que sempre esteve aí como opção, né? Não vinha sendo relacionado, dessa vez receberá aí a oportunidade, ou melhor, se viajará com o grupo, e aí o Carpini, tem ele à disposição para o banco de reservas, caso queira utilizá-lo, tá? Então esses são os retornos para o jogo contra o time do Ceará, e desfalques é essa galera toda que tá aí na tela para vocês, tá? Vamos falar de um por um aqui para vocês entenderem, tá? Mas basicamente todos esses atletas que estão aí não viajaram para o Ceará, não enfrentarão a equipe cearense. Começando da esquerda para a direita, né? O Carlos Eduardo, ele teve uma lesão muscular, por isso ele é desfalque, já foi pro jogo contra o Grêmio cortado por isso, e segue lesionado, por isso também não enfrenta o Ceará. O Felipe Cardoso,
e o Gabriel Vasconcelos, que vem logo em seguida, eles não estão sendo relacionados por opção do treinador, tá? Ambos estão à disposição, mas não são relacionados por opção, o que chama a atenção, porque o Felipe Cardoso, ele só tem uma partida pelo Vitória, e o Gabriel Vasconcelos, ele foi contratado por R$1 milhão e segue também sem ser relacionado, né? O Carpini citou, inclusive, em última coletiva, que é por opção, que ele respeitará a fila, que ele tá no final da fila, né? Mas eu confesso que é muito estranha essa situação. O volante PP, ele, segundo o Canto Rubro-Negro, tá? Dando os créditos para quem trouxe a informação. Segundo o Canto Rubro-Negro, o volante PP, ele teve uma entorse e por isso ele está cortado da relação. Além dele, já pulando para o último ali, o zagueiro Zé Marcos sofreu uma lesão muscular também trazida pelo Canto Rubro-Negro e é desfalque. O Zé Marcos, que era titular da equipe, portanto, aí é o primeiro desfalque realmente dos 11, né, da equipe do Vitória, e também não enfrenta o Ceará. Agora, voltando para a ordem, Renato Kaiser e o William Oliveira. O William Oliveira segue em tratamento da lesão no joelho, também é desfalque para a equipe. E por fim, o Renato Kaiser, sim, pessoal, ele não vai enfrentar o Ceará também. Segue em recuperação, segue em processo de transição, segundo o clube apresentando boa evolução, porém ainda não apto para o jogo contra o Ceará. E aí eu cansei de falar de expectativa, né? Já deve ser a terceira semana seguida que eu falo que a expectativa é que ele volte contra não sei o que e acaba não acontecendo. Mas, trazendo a informação, a expectativa mudou para que ele vá pelo menos para o banco de reservas contra o Defensa e Justiça no meio de semana e esteja realmente à disposição, apto aí para iniciar jogando contra a equipe do Vasco da Gama, tá? Então essa é a nova atualização sobre o Renato Kaiser, porém, falando do jogo do Ceará, já que é pré-jogo de Ceará e Vitória, ele não enfrenta a equipe cearense. E com isso, pessoal, provável vitória para esse jogo, na opinião do canal do Dinâmico, tá? Não na informação, na opinião do canal do Dinâmico, é esse que está na tela para vocês. Já deixa, nos comentários o que você acha desse time. Basicamente o time que enfrentou os últimos jogos do Vitória, seja na Sul-Americana, seja em Campeonato Brasileiro, o time titular que vinha atuando, né? Lucas Arcanjo no gol, lateral direito Claudinho, a dupla de zaga Lucas Alter e o Edu, porque o Zé Marcos, ele é desfalque, e o Jamerson na lateral esquerda. No meio de campo com Baralhas, Ronald e Mateuzinho, e o ataque com Eric, Gustavo Mosquito e Janderson. Esse é o provável vitória na opinião do canal do Dinâmico. Deixa aqui nos comentários se você também escalaria o time dessa forma, se você faria alguma mudança, seja Hiller no lugar de Ronald, Wellington Rato no lugar de Mosquito, Janderson pro lugar de Mosquito e Fábio de centroavante, enfim, fique à vontade para você opinar, Neres no lugar de Edu, sei lá, enfim, fica à vontade para você opinar, tá, nesse vídeo aqui nos comentários. Ainda temos mais informações, tá, para trazer aqui para vocês, mas antes, fazer aqui o nosso querido Mechan. Esse vídeo é no oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros, tá, então cadastre-se com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas, mas lembre-se sempre, hein, jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Tem aqui link na descrição e QR Code na tela para você escanear. A arbitragem para o jogo entre Ceará e Vitória, tá? O árbitro da partida será o Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, da Federação Fluminense de Futebol. Ele que será auxiliado pelo Luiz Cláudio Regazzoni e também pelo Thiago Rosa de Oliveira Expósito, o trio fluminense para esta partida. E o quarto árbitro é o Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. O árbitro de vídeo, o VAR, é o Adriano de Assis Miranda, de São Paulo. Beleza? E está ainda continuando com as informações do vídeo, vou trazer a tabela aqui para vocês, tá? A tabela do Vitória no Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado nesta sexta-feira, antes da partida entre São Paulo e Fortaleza, que abre a rodada. Então, caso tenha alguma alteração nesse sentido, é porque esse vídeo foi gravado antes, beleza? Mas fora isso, pelo menos até a hora do jogo do Vitória, a posição rubro-negra, melhor dizendo, será essa, né? Até porque o Fortaleza e o São Paulo ambos estão à frente do Vitória. Então é o que nos interessa. O Vitória é o 16º colocado com 6 pontos. E perdendo ou empatando para o Ceará, corre sérios riscos de figurar a zona de rebaixamento. Porém, vencendo a partida, o Vitória chegaria a 9 pontos e ultrapassaria até o próprio Ceará. Ou melhor, se tratando até de uma disputa por saldo de gols, o Vitória tem aí matematicamente a chance de ir até o 6º lugar, inclusive, que é onde está o Internacional dessa maneira. Agora a gente sabe que tudo isso vai mudar, tudo é mutável, o Vitória
não tem como chegar à sexta posição, porque para isso todos que estão na frente dele teriam que perder e não é possível diante dos confrontos, né? Mas o Vitória com certeza se afastaria bastante do Z4, então você entende a importância de vencer esse jogo, além do que, teoricamente falando, mesmo desse momento estando na 9ª posição, o Ceará é um concorrente direto do Vitória na briga contra o rebaixamento. Então é importante demais a gente pontuar fora de casa e se vencer, melhor ainda. E principalmente sabendo da bateria de jogos que está por vir. Porque como vocês podem ver aí na tela, os próximos jogos do Vitória, tem uma semana de descanso, tá, mas acabou, tá? Acabou a folga, depois vai ser um jogo atrás do outro. O Vitória que enfrentará o Ceará fora de casa, na terça-feira já enfrenta o Defensa e Justiça valendo a vida na Sul-Americana, no Barradão. E aí no sábado, o Campeonato Brasileiro, o carro-chefe, a competição que a gente está mais focado, também não pode poupar. Vitória e Vasco no Barradão, vamos para cima de novo. E aí, a depender do que acontecer contra o Defensa e Justiça, temos, no meio de semana, daqui a 15 dias, o Cerro Largo fora de casa, lá no Uruguai, em Montevidéu, onde, se Deus quiser, estaremos lá, mas talvez não estaremos na competição vivos, né? Muito assim. Então, depende muito do que acontecer contra o Defensa. Então vem aí, jogo no meio de semana e jogo no fim de semana. Como eu falei, Ceará no sábado, Defensa na terça. Vasco no sábado, Cerro Largo na quarta. Bavi no fim de semana, no domingo. E aí, posteriormente também, tem aí a equipe do Santos e a Universidade Católica também enfrentaremos ainda neste mês de maio, né? Então esses são os próximos jogos do Vitória, pessoal. E esse foi o nosso vídeo pré-jogo, tá? No oferecimento da Autotropa Consórcios. Realize o seu sonho. Consórcio de imóvel e automóvel na Porto Seguro. Chama lá no WhatsApp que tá aqui na tela pra vocês. Eu sempre erro a mão, é essa daqui, tá? E segue lá no Instagram também, @auto.tropa consórcios. Lembrando que esse provável time, a plataforma é meramente ilustrativa e isso é na opinião, tá, do canal do Dinâmico, não é na informação. Queria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião também, tá? Trouxemos todas as informações possíveis e esperamos vocês amanhã na nossa transmissão de Ceará e Vitória, direto da Arena Parque Santiago, onde, se você puder, vá presencialmente para torcer conosco, beleza? Segue também o canal do Dinâmico lá no Instagram, @canal do Dinâmico, tá? E confira todas essas informações de uma forma mais resumida para quem não tem como assistir um vídeo de 12 minutos como esse, por exemplo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, espero vocês na nossa transmissão amanhã, se Deus quiser, e que ruja o leão. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Tchau!